Olá, escritores! Sejam bem-vindos ao Projeto Escrita Criativa! Eu sou a Yumi Teruya e hoje eu quero falar pra vocês de um novo projeto dentro do projeto para vocês conhecerem mais desse mundo de publicação de livros. Esse projeto se chama Compartilhando Experiências. E como ele funciona? Nós, do Projeto Escrita Criativa, vamos convidar diferentes autores que a gente conhece, que a gente tem um contato, para compartilhar com vocês como foi o processo deles durante a publicação do próprio livro. A gente fez esses dois vídeos sobre publicação, um com editora e outro de publicação independente, mas também existem muitos casos à parte, e é interessante, né, escutar a experiência de cada escritor para ter, né, essa coisa real, para você sentir a realidade de como foi esse processo de publicar o livro. E para abrir este novo quadro aqui dentro do canal do Projeto Escrita Criativa, eu vou contar para vocês de como foi a minha experiência de publicação de livro. Caso vocês não saibam, eu tenho um livro publicado de forma independente e eu tenho várias outras participações em antologias. Então, desde muito pequena, eu comecei a escrever livros, né? Então, quando eu tinha 7 anos de idade, eu já tinha essa vontade de escrever, de ser escritora. Tanto é que eu pegava nos meus caderninhos e colocava, né? É editora Teruya, escritora Ayumi. Sempre tive isso em mente, então conforme eu fui crescendo e escrevendo outras histórias, outros livros, eu tive essa vontade, né, de realmente ser publicada, porque escrever em lugares como o Wattpad ou então em um blog já não estava sendo suficiente, porque eu sentia essa necessidade, né, de ter um livro publicado e que as pessoas pudessem ter um acesso, assim, ao livro físico, ter ele em casa, sabe, sentir esse cheirinho de livro novo, conseguir ter eles nas mãos para que fosse alguma coisa palpável, né? Imagina só, ter o meu livro ali numa livraria, passar assim pela rua e, sei lá, numa Saraiva da vida, ver o meu livro ali na prateleira sendo exposto. Então era um sonho que eu tinha e que eu ainda tenho, de certa forma. Bom, qual foi o meu primeiro passo? Eu, a Yumi, com 15, 16 anos de idade, eu comecei a procurar editoras. Porque nessa época eu não entendia exatamente como funcionava o mercado editorial, eu não sabia quais eram as outras opções que eu tinha. Eu já tinha conversado com uma escritora que tinha publicado de forma independente no Clube de Autores, só que eu queria tentar uma editora, porque eu realmente não sabia como funcionava essa coisa de publicar independente. O que eu sabia das editoras é que elas publicavam seu livro gratuito, por assim dizer, né? Eu peguei o manuscrito do meu livro, eu registrei na Biblioteca Nacional, comecei a enviar para algumas editoras que eu via que tinham o perfil do livro, né? Então eu pesquisei, eu falei, nossa, essa editora, ela é grande, ela publica livros de ficção fantasia, ela publica livro com uma temática para jovem adulto, né? Para adolescentes. E enviei para várias editoras. Algumas delas não me responderam, algumas me responderam negativamente, falando que infelizmente não poderiam publicar o meu livro. E depois eu recebi a resposta de uma delas, que foi da editora Novo Século, do selo Novos Talentos da Literatura Brasileira. Então eu tava super animada quando eu vi que eles responderam o meu e-mail. Eu tava aí super assim, vamos publicar o livro. Eu abri o e-mail, eu comecei a ler, falando que eles gostaram da temática do livro e tudo mais, que eles queriam fazer uma proposta pra mim. E aí o meu mundo caiu. Eu, uma adolescente que não trabalhava, só estudava, fazia inglês e espanhol além da escola, não tinha um tostão no bolso, sabe? Nem mesada eu ganhava. Quando eu vejo o valor da proposta, eu falei, ué, mas não era uma publicação tradicional, né? Na realidade eu não sabia que naquela época que se chamava publicação tradicional. Ué, mas as editoras não publicam o livro e compartem os lucros entre eles e com o escritor. E daí eu fiquei muito triste, porque eu realmente não tinha condições de estar pagando o que eles me ofereceram. E aí eu entendi que o mercado editorial é um negócio e eles também precisam lucrar. Depois de eu ter ficado muito triste, de eu ter chorado horrores e ter pensado que toda a minha vida era uma mentira, eu peguei e parei pra pensar. De alguma forma eles têm razão, porque como eles vão investir em um livro que eles não sabem se vai fazer sucesso, se vai devolver pra eles um retorno monetário de verdade. Então aí eu comecei a me acalmar, eu falei, tá, vamos ver outras formas de publicação, vamos pesquisar direito como é que funciona tudo isso. Então eu peguei e comecei a pesquisar, daí eu descobri que existem outros tipos de editoras que publicam de outras formas, então eu encontrei algumas. Então eu peguei e pensei comigo mesma, se eu não quero depender de uma editora, então eu vou publicar independente. Então eu comecei a pesquisar tudo isso, né, sobre diagramação e tudo mais, como funciona. Então eu fui pesquisando, vendo vídeo,
estudando. E aí eu acabei formatando meu livro, eu entrei no site do Clube de Autores e uma vez publicado o livro eu comecei a ir atrás de parceiros, né? Então algumas pessoas entraram em contato comigo demonstrando interesse pelo livro, teve outras pessoas que fui eu que entrei em contato, e eu também enviei o meu livro pra Ju do Nuvem Literária, que aliás a Ju é um amor, linda, maravilhosa. Assistam os vídeos dela, que são muito bons. E eu realmente entrei aí nesse mundo de publicação e aí comecei a entender mais como funcionava todo esse processo. O livro que eu publiquei se chama Quem Diz Que Eu Sou Normal. Eu escrevi ele dos 12 anos aos 15, mais ou menos, 15, 16 anos. E eu publiquei ele com 17 anos de idade, o que pra mim, hoje em dia, eu acho que foi um pequeno erro que eu fiz na minha vida, porque eu acredito que eu não tinha maturidade suficiente para publicar, faltava muita coisa ainda pra aprender. E é por esse motivo que eu não divulgo mais ele nas minhas redes sociais, porque eu acredito que eu tenho que reescrever ele pela sexta vez, porque eu já reescrevi ele muitas vezes. Mas se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre a história, aqui está ele. Se eu não me engano, eu publiquei ele no ano de 2015. Ele tem toda a diagramação específica para o site do Clube de Autores. Então, o Clube de Autores, eles têm isso de que a lombada é deles, ou seja, que você não pode personalizar a sua lombada. E aqui na parte de trás, eu não me lembro se agora eles mudaram, mas eles sempre deixam tipo uma faixa branca aqui embaixo. Mas você também pode escolher a cor dessa faixa e a cor da lombada sem problema nenhum. Mas se você quiser escolher a fonte de como vai estar escrito o nome do livro, você não pode. Outra coisa boa do Clube de Autores é que você tem muitas opções de formato de livro. Eu escolhi fazer esse livro com orelha, com folha branca e tudo dentro em preto e branco, né? Tem alguns detalhes, por exemplo, algumas coisas que eu coloquei no livro, então tá tudo em preto e branco. Mas lá no site você tem diferentes opções, então você pode fazer um livro sem orelha, com folha pólen, o interior colorido, aparece o selinho do Clube de Autores e aqui você tem o código QR. Foi aí que eu aprendi, né, a fazer diagramação, então tudo foi eu que fiz, os detalhes, né, a fonte também. E o bom da diagramação do Clube de Autores é que eles te permitem fazer muita coisa, por exemplo, né, aqui que eu coloquei o desenho do sapatinho, por exemplo, também tem conversas por mensagem. Então, tudo isso é algo que o Clube de Autores permite que você faça. Eu também publiquei esse livro na versão física na Amazon. Então, a Amazon, ela tem lá os seus limites e como eu venho falando em vários vídeos, é muito complicadinha a Amazon em relação à diagramação. Como na parte de baixo das páginas eu quis colocar o detalhe do sapatinho, eu recebia mensagens, né, por e-mail da Amazon dizendo que dentro do seu original existiam imagens que estavam fora do limite do texto. E para eu conseguir explicar, né, para a Amazon que na realidade não era para essa imagem estar dentro dos limites do texto, que era para ela estar realmente só como um enfeite ali no rodapé, foi assim meio complicadinho, né? Então eu tive que fazer várias alterações também no layout do livro, no tamanho das letras. Eles têm, né, uma outra forma de fazer e é assim, e essas são suas regras e você tem que obedecer. Também tem outro livro que eu publiquei através de publicação independente, que é o livro Amor e Resiliência do Projeto Escrita Criativa, né? Então, quando nós estávamos falando, qual seria a melhor forma da gente publicar a nossa antologia? Como eu já tinha experiência com o Clube de Autores, falei com as meninas, então a gente decidiu publicar o livro pelo Clube de Autores também. É um livro com orelha, a lombada ela tem, por sorte, ela tem a mesma cor da capa, a gente conseguiu colocar a mesma cor da letra, mas a letra são eles que escolhem, né? É padrão do site. E aqui embaixo já não tem mais aquela lista branca que tem no meu livro, né? Então eles conseguiram colocar aí a mesma cor e continua com o selinho do Clube de Autores e com o código QR Code. Eu vou estar lançando um vídeo para vocês fazendo um tour, né, na diagramação desse livro, mostrando cada detalhe dele, que é um livro que realmente ficou assim muito lindo. Outra forma de publicação, que não seria exatamente uma forma de publicação, é participação em antologia. Então eu também participei de várias antologias diferentes. Eu achei também que é uma forma assim das pessoas conhecerem você e de conhecerem outros autores. Então eu enviei vários contos para várias antologias diferentes. Para umas eu fui selecionadas, para outras não. Cada experiência de publicar em antologia foi diferente. Então algumas pagar nada, não tive que pagar inscrição, não tive que pagar nada. Eu só enviava o texto e eles iam lá, selecionavam os melhores e faziam o livro. E já teve casos de outras editoras que sim, que eu tive que pagar um preço ali mínimo para contribuir com a produção desses livros, porque produzir livro não é nada barato.
além da editora colocar o investimento dela, a gente também, né, colocou o nosso próprio investimento para conseguir publicar o livro. O bom das antologias é que elas são publicadas por editoras, elas podem ser tanto editoras grandes quanto editoras pequenas, e você tem essa oportunidade de estar chegando nas mãos de vários leitores, de vários escritores diferentes. A primeira antologia que eu participei se chama Antologia Entre Amigos, que é uma antologia da editora Sina, aliás, a editora Sina no meu coração. E essa antologia, se eu não me engano, eu não precisei pagar nada pra participar. O trabalho gráfico tá muito lindo e é uma, assim, das antologias que eu já li e reli como 2, 3 vezes, porque tem contos muito bons. Depois eu participei da antologia O Fim Vem das Estrelas, da editora Literice. Eu não precisei pagar. Também foi uma experiência diferente. Eu senti que foi um pouco diferente, porque o contato que eu tinha com a editora Sina e com os outros escritores da editora Sina foi muito maior com o contato que eu tive com os escritores da antologia O Fim Vem das Estrelas. Então foi uma coisa assim mais distante. Depois eu participei da antologia Fantásticos, que tem aí uma história meio louca, porque na realidade não era pra eu participar dessa antologia, mas ao mesmo tempo era, porque essa antologia ela não ia ser publicada pela Sina, ela ia ser publicada por outra editora que eu não lembro o nome agora, e eu enviei o conto quando abri o edital nessa outra editora, só que no final aconteceu alguma coisa que cancelaram essa antologia, e depois reabriu o edital na Sina, só que eu lembro que na época eu não sei porque eu não tinha enviado de novo o conto, pois a organizadora entrou em contato comigo sobre o conto que eu tinha enviado pro outro edital, na outra editora, e ela falou que eu não queria participar dessa antologia. Aí eu falei, beleza, vou. Para essa antologia eu tive que contribuir também com o valor. Publicou e foi lindo, maravilhoso, a gente teve muito contato aí entre os escritores e tudo mais, então sempre foi assim, com a editora Sina, é sempre uma relação assim muito gostosa, né? Super recomendo, se vocês quiserem enviar original pra editora Sina, adoro. Depois eu participei da antologia O Que Elas Contam, da editora Cartola. Foi um processo completamente diferente, porque eles fizeram por financiamento coletivo, então eu não precisei contribuir com nada, não foi obrigatório. A gente tinha lá a página no Catarse, se eu não me engano, e você podia doar quanto você quisesse, e também você ganhava brindes a cada tipo de doação diferente. Com a editora Cartola, a proximidade foi muito maior, porque a gente fez um grupo no WhatsApp, a gente comentou sobre a capa, né, e a gente discutiu algumas coisas, além também de participar do processo de revisão do livro, né, então eles vieram e a gente pôde contar alguns erros que tinham na diagramação, porque eu e a Fernanda, a gente tá nesse livro, né, juntas, e a gente encontrou alguns errinhos, então a gente conversou com eles, e no final, né, eles entenderam e mudaram esses errinhos que tinham na diagramação. E além da publicação, vocês já estão cansados já de escutar eu falando da minha vida. Além da publicação independente, além da publicação das antologias, eu também participei de várias edições da revista Avessa. Essa coisa também de participar de revistas literárias também é muito legal, e eu também super recomendo a revista Avessa. Ela é muito linda, maravilhosa. Então eu participei da edição número 7, número 8, número 10, número 13 e número 14. Antes eles tinham uma frequência maior de publicação das revistas, né, das edições das revistas, e agora, se eu não me engano, eles estão publicando semestralmente. Eles oferecem um tema pra você e você envia um conto sobre esse tema, e depois eles fazem a revista. Então, além dos contos, eles têm algumas matérias, têm entrevistas, e cada forma de publicação eu acredito que tem as suas vantagens e as suas desvantagens, mas no meu caso eu gostei muito de publicar independente. E eu adoro participar de antologias. Se eu vejo que tem alguma antologia, que tem algum tema que eu gosto de escrever, eu vou lá e me inscrevo, né? Eu acredito que no momento todas as minhas experiências, tanto de publicar independente, quanto de publicar em antologia, em revistas literárias, foram boas, assim, eu não tive nenhum problema. A minha experiência com publicação, com editora, que não foi por antologia, ou seja, foi um livro solo, foi um pouco complicada, né? Porque realmente não me responderam, ou então me responderam negativamente, ou então demoraram 500 anos para responder. Me responderam, mas tinha um valor muito alto que eu não podia pagar na época, e eu acho que até agora eu não posso pagar, né? Não tenho essa possibilidade. Então é isso, essa é a minha experiência. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que isso tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês. Se vocês gostaram desse novo quadro aqui dentro do projeto, vocês podem deixar aqui nos comentários. E vocês também podem sugerir autores pra gente entrar em contato, pra perguntar pra essa pessoa, né, como foi esse processo de publicação, o que ele sentiu, por que ele escolheu esse tipo de publicação. Não esqueçam de curtir, compartilhar com os amigos escritores, deixem aqui embaixo as suas recomendações. E é isso. Beijos e até a próxima!